Estamos iniciando mais um programa Saúde em Dia. Hoje nossa convidada é a nutricionista Luciana Monteiro Incross, que também é especialista em nutrição esportiva. Luciana, prazer tê-la aqui conosco. Prazer é todo meu, obrigado pelo convite. Eu que agradeço você ter vindo. Luciana, inclusive me achará, né? Sim. Quem deve procurar um nutricionista? Só quem está precisando de uma dieta, por exemplo, para emagrecer, para ganhar massa muscular? Ou qualquer pessoa pode procurar um nutricionista? Não, qualquer pessoa pode procurar o profissional de nutrição, principalmente para corrigir os maus hábitos. Então, na alimentação do dia a dia, para a prática de atividade física, associados a qualquer patologia. Então, o ideal a nutrição é para qualquer tipo de pessoa. Inclusive, mau hábito é o que todo mundo tem, né, Exatamente. Luciana? Todo mundo acha que está comendo bem, todo mundo acha que quantidade é qualidade, mas não tem nada a ver. E nutrição é uma coisa que todo mundo acha que conhece, que sabe. Hoje a gente tem muitas revistas, a televisão se fala muito sobre nutrição. Então, assim, é ideal procurar o profissional para fazer o acompanhamento, para prevenção das doenças crônicas. Também para perda de peso, ganho de massa muscular, né? Que hoje está em moda, né? Todo mundo quer ficar. Saúde, sem dúvida. Exatamente. E deixa eu te perguntar, se você puder comentar com os nossos telespectadores, os benefícios, né, que esse acompanhamento traz para o paciente? Qualquer pessoa pode procurar o profissional de nutrição, principalmente para corrigir os maus hábitos do dia a dia. Hoje, como a nutrição está muito difundida e a gente tem diversas revistas que falam da nutrição. Inclusive a mídia divulga demais, né, Luciana? Exatamente. Então, assim, muita gente acha que está fazendo certo e nem sempre está correto. Então, o ideal é procurar, assim, com a intenção de prevenir de doenças crônicas, com acompanhamento de atividades físicas, entre outros, na promoção da saúde mesmo. Exatamente. Eu acho que se tem um profissional qualificado, por que não procurá-lo? Exatamente. Não é verdade? Bom, o pessoal tem muita mania também de dizer que eu vou comer ou beber tudo diet ou tudo light. Isso emagrece, Luciana? Então, a primeira coisa, a gente precisa entender o que é um produto diet e o que é um produto light. Exatamente. Tá? Então, acho assim, primeiramente o produto diet é a retirada total de um nutriente. Então, pode ser o açúcar, a gordura, o sódio. Então, esses produtos diet, eles são destinados a pacientes que têm algum tipo de debilitação, como diabético. Certo. Né? São casos especiais. Já o produto light é a redução de algum desses nutrientes, como gordura, a própria açúcar, sódio e demais. Então, assim, muitas vezes é utilizado os produtos light na dieta de redução de peso porque eles são controlados no valor energético. Então, eles podem sim promover perda de peso. Mas muitos utilizam erradamente, Exatamente. Né? Não adianta eu tomar um pote de sorvete light ou comer um bolo inteiro diet, que seja, achando que vai perder peso, que não é bem por aí. A somatória exatamente. Faz a quantidade, né, Então, Luciana? o ideal é o quê? A utilização de produtos diet serem específicos para patologias específicas, como diabetes, por exemplo, e os produtos light, muitas vezes utilizados nas dietas de redução de peso, principalmente pela questão do valor energético, deles serem mais controlados. Ô, Luciana, uma coisa que também traz muitas dúvidas entre os telespectadores, entre os pacientes, se beber durante as refeições, tomar algum tipo de líquido, engorda? Então, não engorda. Veja bem, a gente precisa saber avaliar as situações, né? Então, o que acontece? Não adianta beber refrigerante, não adianta beber bebidas gaseificadas, porque o que acontece quando a gente ingere um tipo de bebida durante as refeições? Acaba proporcionando uma dilatação do estômago. E isso confunde um pouco a sensação de saciedade. Então, o ideal qual que é? O ideal é a gente fazer a ingestão de alguns sucos ácidos. Certo. No caso de frutas ácidas como kiwi, como morango, abacaxi. Esses sim podem proporcionar melhora na digestão. Lembrando que as quantidades devem estar dentro de 150 ml a 200 ml, então são quantidades pequenas. Então, isso é importante, né? Ficarem atentos, né? Para 150, um copo, né? Digamos isso, assim. Um copo pequeno. E assim, sempre que puder optar pela água, é a melhor opção, porque ela não soma valor energético. Não vai ter açúcar, né? Não vai ganhar peso, não é verdade, Luciana? Exatamente. Ô, Luciano, uma coisa também que traz muita dúvida, às vezes a gente ouve, dormir mal ajuda a ganhar peso? Sim. A restrição do sono, ela acaba ocasionando algumas alterações, principalmente as alterações hormonais.
Então, ela acaba aumentando os níveis de cortisol, que acaba ocasionando acúmulo de gordura abdominal. A pessoa acaba consumindo mais alimentos, ela passa a comer mais, porque como ela dorme menos, ela acaba comendo mais. Certo. Então, e além da questão que ela aumenta a grelina e diminui a leptina. Então, ela aumenta a grelina que está associada à fome, né? E diminui a leptina que está associada à diminuição de fome. Vamos ter uma noite tranquila de sono, vamos procurar dormir bem, ter uma qualidade de vida boa, né, Luciana? O ideal é que a gente tenha pelo menos 8 horas de sono, né? Mas nem sempre é possível. Nem sempre é possível, né? Bom, dormir, você respondeu. E o jejum emagrece? Então, hoje, atualmente, os estudos quebraram um pouquinho o paradigma com relação ao jejum. Então, hoje se fala muito do jejum intermitente, né? Que nada mais é que um jejum programado. Tá? Certo. Então, esse jejum programado, ele deve ser muito bem orientado, tá? Então, ele é intercalado com a inserção de algumas refeições, tá? Vou dar um exemplo básico aqui, Ótimo. tá? Então, a pessoa fez o jantar e passou em torno de 12 horas sem se alimentar, contando o período noturno, que ela vai estar dormindo, e pulou, de repente, a refeição do café da manhã. Aí é um período muito longo em jejum, né? Tipo do jantar até o almoço. Ela vai permanecer aí mais ou menos por 12 horas em jejum. Esse jejum é um jejum programado, que a gente fala. Certo. Então, aí o que acontece? Não deve ser feito, esse jejum programado, ele deve ser feito com a inserção de algumas refeições, então almoço e jantar, por exemplo, e não deve ser feito por conta própria. Então, quer dizer, essa quebra de paradigma traz benefício sim, o jejum intermitente é bom, porém, ele não deve ser feito por conta própria. Ou seja, procurando sempre a orientação de um profissional especializado. Doutora, nós vamos para um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia e hoje com a presença da doutora Luciana falando sobre nutrição esportiva. Luciana, uma coisa também que deixa todo mundo em dúvida, comer à noite engorda? Então, o que acontece à noite é que nosso metabolismo ele cai, então devido à diminuição das atividades. Então, isso não significa que a gente deve banir nossa alimentação no final do dia. O que deve ser feito é equilibrar essa alimentação. Então, ela deve ser uma alimentação balanceada na quantidade de carboidratos, proteínas e fibras, tá? Levando em conta a necessidade do paciente. Então, tem muitos pacientes que treinam à noite, por exemplo. Ah, sim. Então, que fazem atividades à noite. Então, quer dizer, deve ser levado em conta a necessidade do paciente, tá? E sempre preocupar com o equilíbrio. Né? Nunca fazendo uma refeição também por conta. Eu acho que o correto é procurar a orientação do nutricionista, né? Eu não sei, por exemplo, se você ingerir muito carboidrato ou se você ingerir muito alimento que contém açúcar, eu acho que não vai ser legal também, não sei. Você que é nutricionista... Para o período da noite, a gente procura mesmo restringir um pouquinho com relação ao carboidrato. Mas a gente deve entender a importância do carboidrato também. Lógico. Então, quer dizer, dietas muito restritas... Não é tirar, saber o que tirar e quanto tirar, exatamente. Né, Luciana? Porque dietas muito restritas, muitas vezes, não levam ao sucesso a longo prazo. Entendeu? Então, quer dizer, a gente precisa entender assim, tem paciente que não aceita muito bem essa restrição tão severa. Então, o ideal é equilibrar, verificar a necessidade do paciente, entender a rotina dele, para que a gente possa equilibrar e balancear essa dieta. Doutora, tem alguns alimentos que nosso organismo rejeita. Qual a causa dessa intolerância? Tem alguma causa específica? Por que isso? Então, a intolerância ela é causada pela ausência de alguma enzima responsável pela digestão desses alimentos. Por exemplo, às vezes a gente vê muito falar, desculpa cortá-la, intolerância à lactose, glúten, isso. Né? Então, veja bem, no caso da lactose, o que a gente tem? Ela pode ser detectada em qualquer momento da vida, da infância ou qualquer fase. Então, o que ela causa, geralmente, são problemas gastrointestinais. Então, a pessoa tem náusea, tem vômito, muitas vezes diarreia. Então, ela é diagnosticada pela falta da enzima responsável pela digestão da lactose. Já no caso do glúten, a gente já tem duas situações diferentes. Uma é o paciente celíaco, que realmente deve evitar, porque o glúten acaba causando um processo inflamatório na mucosa intestinal. E o outro é o fato que o glúten está associado um pouquinho à obesidade, porque o glúten, quando ele chega ao intestino, ele forma tipo uma cola, que acaba dificultando a absorção de nutrientes
e com isso acumulando gordura abdominal. Então, assim, nesses casos em que o paciente, a gente restringe para evitar o ganho de peso, não precisa ser restrito 100%. No caso dos pacientes celíacos, aí o ideal é evitar. Como no caso da lactose, o ideal é evitar mesmo os alimentos. Isso é muito bom estar explicando, porque muitas pessoas às vezes chegam, por exemplo, no supermercado, pega a etiqueta do produto, mas, não contém glúten, esse é bom. Isso aqui não tem lactose, é bom. Mas por que eu não posso comer isso? Por que eu não posso comer aquilo? Não é verdade? Então Na verdade, importante assim, saber o porquê. Né? Para ser avaliado mesmo o paciente que não deve consumir lactose ou não deve consumir glúten, ele tem que ser diagnosticado. Né? Não necessariamente, o paciente que não é diagnosticado com essa intolerância, muitas vezes ele pode consumir o produto com glúten ou lactose, mas sempre tomar cuidado, principalmente quando se envolve o glúten, porque ele realmente está associado um pouquinho à questão da obesidade. E o consumo de água? O que você diz? É muito importante para o organismo? A gente sabe que é importante, mas qual a importância? A água é essencial, tá? Ela participa de diversas funções no corpo, tá? E uma delas é a digestão e o transporte de nutrientes. Então, assim, de forma geral, o indicado é que a gente consuma 2 litros de água por dia, tá? Lógico que assim, a gente vai verificar isso, né? Muitas vezes a gente usa o parâmetro da urina, muitas vezes para verificar, né? A urina de cor clara, a urina de cor escura, que é a questão do aumento, se deve aumentar ou se deve diminuir o consumo de água. Mas levar em conta que, assim, muitos estudos já comprovaram que dietas com baixa caloria, com consumo adequado de água, realmente reduz o peso. Inclusive, eu já ouvi pessoas, né, dizendo que estavam fazendo dieta e que não estavam tomando água para não ganhar peso, para não engordar. Então, olha só. Totalmente equivocado. Totalmente. Me fala uma coisa, nós conversamos, doutora, sobre vários assuntos, né, vários itens, mas não perguntamos ainda o que vem a ser a nutrição esportiva para você. Então, de acordo com a Associação Brasileira de Nutrição Esportiva, o que o responsável de nutrição especializado em nutrição esportiva ele deve estar atento? Então, ele, além dele abranger uma dieta que atenda às necessidades clínicas do paciente, ele deve estar preocupado com o desempenho e rendimento desse paciente com relação às modalidades esportivas que ele pratica, tá? Se preocupando em prevenir esse paciente com relação às lesões, com relação à recuperação dele de uma sessão para outra. Doutora, o que você acha da suplementação alimentar? Então, a suplementação veio para facilitar, tá? E para complementar a dieta. Então, como o nome mesmo já diz, são suplementos, né? Complementos de vitaminas, minerais e aminoácidos que vieram para complementar o que a gente muitas vezes não consegue com a alimentação. Então, qual a importância? Além dela melhorar o desempenho, muitas vezes a gente consegue atingir objetivos mais rápidos com a suplementação, tá? Mas não posso deixar de falar aqui que deve ser avaliada a necessidade, tá? do suplemento alimentar. Isso é a substituição do alimento pelo suplemento. Isso não deve ser feito, tá? Não deve ser substituído as refeições principais pela suplementação. Como eu mesmo disse, como o nome mesmo já disse, o suplemento, ele é um suplemento, entendeu? Então ele vem para complementar. Complementar e não substituir. Isso, né? Para trabalhar em parceria com a dieta. Luciano, nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia e hoje falamos sobre nutrição esportiva com a doutora Luciana. E neste bloco também a presença da Juliana com as perguntas de nossos telespectadores. Isso daí, doutor Luciano. Recebemos as perguntas dos nossos telespectadores. Lembrando que aqueles que enviarem para o nosso e-mail as perguntas, né, serão mantidas em sigilos até por questões éticas, tá, doutor? Isso mesmo. E os telespectadores que estão nos assistindo, se quiser mandar suas perguntas, suas dúvidas, mande para o nosso e-mail drluciano@programasaudeendia.com.br. Curta a nossa página no Facebook e no Instagram, Programa Saúde em Dia. Pode também mandar as perguntas para o Dr. Luciano no Facebook pessoal dele, Luciano Tadeu Simão e Cross, que ele vai estar à disposição para estar respondendo, né, Com doutor? certeza, né, Juliana? Isso aí. Doutora, qualquer pessoa pode tomar suplemento? Tem algum cuidado que deva ser tomado? Então, doutor, veja bem, o suplemento, como eu mesmo disse, ele é um complemento de vitaminas e minerais.
Então, quando ele é prescrito, ele deve ser previamente analisada a condição do paciente. Então, qual a necessidade que esse paciente precisa desse suplemento? Então, a gente geralmente, quando eu vou prescrever um suplemento, eu peço exames, avalio a necessidade, avalio se ele está realmente praticando atividade física, se essa atividade física requer a prescrição de um suplemento, tá? Qual o tipo de suplemento, porque também não é sair aí tomando qualquer tipo de suplemento, porque o suplemento ele pode ser considerado como um remédio. Não adianta misturar um monte, não adianta colocar exagerar nas doses, que nem sempre vai ter os resultados esperados. Vou tomar muito suplemento que vai ser melhor, vou conseguir um efeito mais rápido. Não é por aí, né? Muitos vão para academia com a ideia assim, nossa, foi para academia uma semana, já quero tomar suplemento, porque acho que o suplemento já me dá o resultado. Nem sempre é assim. Então, assim, toda vez que ocorrer uma prescrição de suplemento, deve ser feita, assim, análises clínicas, exames e avaliar a necessidade. Exatamente. Tudo com controle, né, Juliana, que é muito importante. Certeza. Doutora, tem umas perguntas, né, de nossos telespectadores, se você puder respondê-las, pode ser? Doutora, quais os alimentos devemos consumir pré e pós-treino? Veja bem, Ju, essa é uma pergunta muito comum, tá? Eu acho que eu vou responder aqui de uma forma geral, porque eu acho que assim, quando você envolve pré e pós-treino, a gente precisa conhecer que tipo de treinamento que o paciente está fazendo, tá? E quais são os objetivos que ele pretende atingir. Mas de uma forma geral, o ideal é o quê? Sempre que falar em alimentos pré-treino, a gente deve procurar objetivar o rendimento dele durante a atividade. Então, a gente prescreve em torno de 60 a 90 minutos antes da atividade, tá? Esse tempo também varia de um paciente para o outro, tá? Então, sempre como pré-treino, uma proteína de alto valor biológico, tá? E um carboidrato complexo. Então, assim, com um exemplo básico, assim, às vezes um iogurte com uma fruta e um pouquinho a gente pode até usar um pouquinho do suplemento, tá? E aí, já pensando no pós-treino, a gente tem que pensar na recuperação desse paciente, tá? Que ao contrário do que muitos dizem que a hipertrofia ocorre por um longo período após a atividade. Então, logo após, o indicado é geralmente um shake, tá? De rápida absorção de proteína, associado a um carboidrato, tá? E o indicado é que após 60 minutos a pessoa faça uma refeição sólida. Tá? Então, um arroz, um feijão, um tipo de carne, tá? Uma salada com um tipo de proteína. E lembrando também, né, para não procurar tomar qualquer tipo de produto sem orientação de um profissional, porque às vezes, eu vou tomar esse pó, ou esse shake ou outro, e não é por aí, né? Eu acho que a gente tem que ser consciente e seguir a orientação. Com certeza. O que são alimentos funcionais, doutora? Então, veja bem, os alimentos funcionais, eles são alimentos que, além das funções nutricionais básicas, eles promovem efeitos metabólicos. Então, a gente ouve muito falar aí do gengibre, que acelera o metabolismo. Vou citar alguns exemplos, o brócolis, a uva, com relação às doenças cardiovasculares. Então, são alimentos que, além da questão nutricional, eles promovem alguns efeitos metabólicos positivos, tá? Não significa que a utilização somente deles vai promover esses benefícios. Eles têm que estar associados a dietas equilibradas. Doutora Luciana, você já até comentou aqui durante o programa a respeito dos carboidratos. Devo evitar os carboidratos? Então, veja bem, a dieta muito restrita, ela deve-se tomar muito cuidado. Então, assim, tem pacientes que aceitam muito bem a dieta muito restrita, mas tem pacientes que não. Então, assim, a gente deve entender a importância do carboidrato, né? Porque ele auxilia no rendimento dos exercícios, na recuperação. Então, muitas vezes, a restrição muito severa pode ser prejudicial. Ao longo do tempo, a gente pode ter até abandono do paciente na dieta. Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado quando se fala em restringir alguma coisa. A dieta paleolítica, ela funciona, doutora Luciana? Então, fazendo um gancho nessa questão do carboidrato, então, a dieta paleolítica ela é muito popular hoje. Ela é baseada um pouco na restrição desse carboidrato, mas o princípio dela é que ela procura utilizar alimentos naturais. Então, proteínas, verduras, frutas, excluindo totalmente os alimentos industrializados. Por isso a sua eficácia. Bom, doutor Luciano, doutora Luciana. Vamos me achará, né, Juliana?
Por hoje foram essas perguntas dos nossos telespectadores. Obrigado, você telespectador que está assistindo o nosso programa. Espero que na próxima semana nós tenhamos a companhia de todos vocês também. E lembrando se Deus quiser, doutor. E lembrando mais uma vez para enviar suas perguntas para o e-mail drluciano@programasaudeendia.com.br, acessar as nossas páginas no Facebook e no Instagram, Programa Saúde em Dia. E até a próxima semana, se Deus quiser, né, doutor Luciano? É isso mesmo, né, Juliana? Doutora Luciana, antes de encerrarmos, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os nossos telespectadores, se possível. Bom, a mensagem que eu gostaria de deixar é que ninguém fizesse dieta por conta própria, nem utilizasse suplementos por conta própria. Dizer que eu estou à disposição para qualquer dúvida. Doutora Luciana, muito obrigado pela presença. Juliana, muito obrigado pela presença. Chegamos então ao final de mais um programa Saúde em Dia. Fiquem com Deus e até a próxima semana. Yeah.